O professor Flamarion Ribas, dirigente de grupo mediúnico da FEB, é uma pessoa que tem muito conhecimento espiritual, que veio nos brindar com a sua presença. E o tema que ele trabalhará conosco na noite de hoje será Não Julgueis. Que ele seja bem recebido, que a sua mensagem cale fundo em nosso coração e que todos nós saiamos daqui envoltos em vibrações suaves de amor e luz. Amado Mestre, que a tua presença se faça entre nós, a sinceridade de nossos corações, o desejo de acertar e de servir, na certeza de que, assim fazendo, estaremos seguindo os teus ensinamentos. Auxilia-nos, Senhor, na nossa fragilidade. Auxilia-nos nas nossas fraquezas, para que nos fortaleçamos e possamos superar o homem e a mulher velhos que ainda residem na intimidade de nosso coração, para que surja o homem e a mulher evangelizados, que irão ser, Senhor, o exemplo que todos devem seguir. E desta maneira, confiantes na tua presença, na tua misericórdia e no teu amor infinitos, iniciamos as tarefas da noite de hoje, convidando nosso amigo palestrante, Flamarion Ribas, para que traga a tua mensagem, Senhor, para todos nós. Toda essa pergunta é a minha altura aqui com você. Obrigado. Boa noite a todos, queridos irmãos encarnados e desencarnados. O tema de hoje consta do maior discurso já proferido na humanidade. Mohandas Gandhi, o Mahatma, chegou a afirmar que se todas as escrituras, se todos os livros sagrados se perdessem e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. O Sermão da Montanha, ele é tratado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Pois é no 7º capítulo, nos incisos de 1 a 5, que Jesus vai falar algo muito importante para nós nesse momento. Quando ele vai dizer, não julgueis para não serdes julgados. Porque com o rigor que julgares, sereis julgados. Com a medida que medirdes, sereis medidos. Porque notas o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave no teu olho. Primeiro, busca tirar a trave do seu olho e depois o cisco no olho do seu irmão. Fantástico, não é? Então veja que Jesus está trazendo uma máxima para nós, mas o Espiritismo, ele é a doutrina da razão. Então não existe mais aquela ideia de que a gente não se pode perguntar o porquê. No passado, as religiões diziam que era um sacrilégio, que era um abuso, alguém questionar.
Mas Allan Kardec vem falar da fé raciocinada. Diz ele que o espírita crê porque compreende e compreende porque raciocina. Então, o nosso fortalecimento, a nossa fé, ela se dá sempre passando por um exercício intelectual. Então, a gente começa se perguntando, por que eu não posso julgar o outro? Qual o problema? Aí, o Espiritismo, ele tem algumas características, que ele é verdadeiramente revolucionário. No começo, a gente acha que é apenas mais uma religião, mais uma filosofia, mas quando a gente começa a compreender os ensinos que os espíritos nos trazem, parece que há uma explosão mental. As conexões se ampliam e a gente vai perceber que tem coisas que o Espiritismo diz que nenhuma outra doutrina diz. Uma delas é a respeito desse julgamento. Muitas religiões, e todas são respeitáveis, todas as religiões são boas, mas para cada religião existe um público-alvo. Por que que existe tantas religiões diferentes? Porque existem pessoas diferentes. Então, exatamente porque existem pessoas diferentes, existem olhares diferentes sobre Deus. Por exemplo, nós estamos aqui perto do Lago Paranoá. Se o Arnaldo combinar, olha, o próximo encontro vai ser lá no Lago Paranoá, à beira-lago, a gente não vai se encontrar. Porque a beira do Lago Paranoá é enorme. E se a gente voltar aqui e falar, eu não encontrei, mas você estava onde eu estava, em frente do lago. Inclusive, a minha frente era o Yacht Clube de Brasília. A pessoa vai falar, não, eu estive no Lago Paranoá também, e na minha frente tinha o Cota Mil, o outro na frente do Pontão, o outro na frente do Palácio da Alvorada. Veja que interessante, que quem está de um lado da margem tem uma visão, quem está do outro lado da margem tem outra visão, mas o lago é o mesmo, Deus é o mesmo, mas as visões são diferentes. E nessa proposta de religare, religião vem de religare, reconectar a criatura ao Criador. Eu preciso de algo que seja compatível com o meu olhar, com a minha maturidade espiritual. Então, não tem nada de errado em ter outras religiões, outros pontos de vista. Agora, chega um momento em que, para a gente, determinada filosofia, determinada forma de pensar não dá mais, não cola, não é? Por isso é que, às vezes, a gente vai falar para uma pessoa, vamos lá comigo, no centro. Ela fala, mas lá a pessoa não encanta. Eu queria um lugar que cantasse. Tudo bem, né? Às vezes a gente vai num lugar e fala assim, mas eu lembro quando eu era pequeno, a minha mãe é católica, né? E aí eu ia para a igreja, eu achava lindo, até hoje eu acho lindo, a igreja Dom Bosco. Quem já foi aqui na igreja Dom Bosco? É linda, né? Linda, linda, linda. Até hoje, quando dá um tempinho lá, aparece lá perto, eu vou lá, faço oração. A gente sente aquela energia gostosa, não é? Mas eu não consigo assistir uma missa. Eu não sei, parece que na hora que levanta eu sento, na hora que sento eu levanto e não tem jeito. Porque nós temos uma característica que nos leva a uma religião. Cada pessoa tem a sua característica. Então, ótimo. A gente agora precisa olhar o que diz o Espiritismo a respeito do julgamento. E ele começa sendo revolucionário quando ele diz que Deus não vai nos julgar. Aí já modificou muito das demais religiões. Quando eu era pequeno, o pessoal falava assim, Deus castiga. Eu falei, quero nem papo com ele então, que castiga. Como é que a gente vai querer papo com Deus que castiga? Os Espíritos vêm esclarecer para a gente que Deus não vai nos condenar. Deus é o autor das leis morais.
mas esse julgamento não é de Deus. Então a gente fala assim, já sei quem é que vai me julgar. É meu vizinho, que ele sabe bem como eu sou, né? Também não é isso. Veja que uma vez eu vi na internet, né? Uma pessoa fala assim, pessoal, não me julguem, mas eu acho isso. Então, estava morrendo de medo do julgamento dos outros. Olha que coisa. No julgamento dos outros, a gente vai perceber que, por exemplo, para Maria Madalena, Jesus era o Salvador. Para Caifás, Jesus era o rebelde revolucionário. Então, se a gente for achar que são os outros que vão nos julgar, também não haverá consenso. Deus não nos julga, os outros não nos julgam, e Allan Kardec, então, resolveu fazer essa pergunta aos espíritos. Ele indagou na questão 621, onde está escrita as leis de Deus? A resposta na consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? E essa consciência, ela é algo tão profundo, que a gente pode tentar enganá-lo quanto for, mas ela sempre vai dar a última palavra. Então, como é que funciona essa consciência? É uma voz íntima, bem sutil, que a gente faz alguma coisa, mas sai do lugar e fala assim, não estou me sentindo muito bem, né? Eu não devia ter falado tudo, porque eu sou muito verdadeiro. É assim? Tem gente que fala assim, eu sou muito verdadeira, né? Querendo colocar a grosseria como virtude. Não. A gente se sente mal, ninguém precisa falar nada. É engraçado, quando a gente faz uma coisa certa, a gente não fica justificando, né? Por exemplo, hoje, tenho certeza que todo mundo acordou de manhã, escovou os dentes. E não saiu dizendo, mas eu tinha que escovar o dente também, né? Afinal de contas tem bafo, né? Eu tinha que escovar. Não, a gente faz a coisa certa, não precisa justificar. Agora, se a gente tivesse aqui, ó, se justificando muito, a gente já pode começar a preocupar. Parece que a minha consciência está dizendo que tem alguma coisa errada. Às vezes a gente até fez o certo, de maneira errada. Às vezes eu precisava avisar a pessoa, mas eu fui grosseiro. Às vezes eu precisava ajudar, mas ajudei demais da conta. Então, todos nós temos essa vozinha íntima. E aí, Emmanuel, o espírito guia de Chico, ele vai conceituar consciência como sendo o juiz incorruptível de todos os nossos atos. Veja essa palavra, incorruptível, ela tem um grande significado para todos nós. Porque nós costumamos naturalmente corromper, né? Quando eu falo de corromper, não é necessariamente o crime de corrupção, que dá um dinheirinho aqui, não tem nada a ver com dinheiro. Mas toda vez que a gente adultera, é uma espécie de corrupção. Então, é muito comum que a gente caminhe com 2 óculos. Eu trouxe só um hoje, mas é 2. A gente tem um óculos colorido para ver a nossa situação e um óculos preto e branco para ver dos outros. A gente bota até aqui assim, que é para ficar com cara mais feio ainda, né? Olha só que coisa. Essa consciência, a gente vai tendo olhar, vai julgando os nossos atos, mas a gente tende a corrompê-lo. Eu lembro quando eu comecei meu trabalho, me botaram num setor que eu não queria. Aí eu fui lá conversar com o chefe. Sabe o que é, chefe? É assim, aqui no meu caso, assim, não dá para esse setor. Ele ficou rindo, Flamarion, seu caso é o caso de todo mundo, seu problema é o problema de todo mundo. Não adianta vir com essa conversinha mole. A gente sempre tem uma conversinha mole, um jeitinho para dourar a pílula, não é assim que o pessoal fala? Dourar a pílula. O nosso juiz é incorruptível. A gente pode falar o que for para fora, mas aqui dentro, ó, ele sabe direitinho onde a gente exagerou,
onde a gente extrapolou, onde a gente adulterou. E aí, com base nisso, a gente tem um desenho animado que eu tenho certeza que todos vocês viram. Quem não viu pode assistir. Tá igual o Silvio Santos, né? Assim, o Silvio Santos falava assim, né? Eu não vi, mas minha esposa viu, disse que é muito bom. Todo mundo viu. Pinóquio. E o desenho do Pinóquio, ele tinha um personagem que representava a sua consciência, era o grilo falante. Olha que perfeição! Grilo falante. A nossa consciência, essa vozinha, pequenininha, que atrapalhava o Pinóquio. O Pinóquio ia matar a aula, estava todo feliz, e o grilo falante assim, Pinóquio, você vai matar a aula? Oh, meu Deus do céu. Esse grilinho. Daqui a pouco os amigos para ele falam assim, fuma, Pinóquio. Aí ele ia fumar e, Pinóquio, o que a fada azul ia achar disso? Teve uma hora que ele não perdeu a paciência. Pegou a sua consciência, o grilo falante, botou num pote. Mesmo assim falava, chacoalhava, incomodava. A nossa consciência é esse grilo falante. E nós vamos encontrar com essa nossa consciência, e aí cabe agora a gente entender quando é que nós vamos encontrar a nossa consciência. Porque os Espíritos esclarecem que a morte traz para todos nós um balanço da nossa vida. Olha que coisa. Um comerciante, estou falando, mas eu não sou comerciante, eu não sei como é que funciona, né? Eu acho, né, que o comerciante ele faz o balanço do caixa de tempos em tempos. Cada comerciante faz em um período de tempo diferente, não é? O bom comerciante, ele faz todos os dias. Ele fala assim, ó, hoje deu prejuízo. Hoje a gente vendeu menos do que pagou os custos, né? Do empregado, da luz. Ele faz diariamente. Agora, tem comerciante que fala assim, não, vou fazer só uma vez por semana. No fim de semana, eu faço um balanço do caixa e tenho essa noção. Tem comerciante que faz uma vez por mês. Tem comerciante que não faz. No dia que vê, quebrou. Acabou a empresa, porque não fez o balanço, não teve essa, né? Agora, a consciência também é algo que a gente pode visitar todos os dias, como dizia Santo Agostinho, na questão 919, ele dizia, faça como eu fazia quando eu estava encarnado, todos os dias de noite. Quando for colocar a cabeça no travesseiro, faça um balanço do dia. Agora, fazer esse balanço é incômodo? Claro que é. Todas as vezes que a gente nos convidamos a fazer esse balanço, a gente sempre vai ver que tem algumas coisas que foram prejuízo, não é? Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, esqueci, fulano queria falar comigo, eu nem dei atenção. Olha como é bom esse balanço. No outro dia a gente falou, olha, você me ligou e eu disse que ia te atender e não te atendi. Olha, aquele momento ali eu fui meio grosseiro, fui meio ríspido com fulano. Quem faz essa análise consciencial, esse balanço com a consciência todos os dias, está numa condição conscienciosa. Não leva grandes prejuízos, porque todas as vezes está regulando sua conduta. Agora, muitos de nós também deixamos para o final da vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Depois vai descobrir, eita, eu errei muita coisa, né? É engraçado que os espíritos, Ernesto Bozano tem uma obra que chama A Crise da Morte. E ele fala de um momento em que as pessoas têm a chamada visão panorâmica. Essa visão panorâmica é uma percepção de tudo que elas fizeram. Inclusive as coisas mais simples, né? As coisas mais bobas, tudo isso está registrado na mente do espírito. Na nossa mente aqui de encarnado, não, né? A gente não sabe nem o que a gente comeu hoje, quem sabe o que comeu hoje? Não lembra, né? Mas a mente do espírito está. Então, a gente vai perceber que em alguns fenômenos chamados EQM, experiência quase morte,
algumas pessoas têm essa visão panorâmica. Uma vez eu encontrei com um amigo, né? Nós ficamos amigos depois, e ele contava que ele teve uma EQM, experiência quase morte. Ele, por conta do Covid, foi internado, ficou entubado e se viu fora do corpo. Se viu fora do corpo, saiu, viu o médico e a enfermeira conversando algo específico e depois retornou. Quando ele acordou, ele falou para a enfermeira: olha, eu vi você na sala tal falando isso, isso, isso. Ela ficou espantada. Como? Estava só eu e o doutor, né? Agora, ele conta que nessa percepção ele viu toda a vida dele, desde os pontos mais simples aos mais complexos. E Ernesto Bozano explica que a gente percebe todos os momentos com a percepção do que nós estávamos pensando nestes momentos e ainda com a consciência do que se a gente estava fazendo era certo ou era errado. Então, às vezes, a gente pode estar aqui, ali, conversando com alguém, fazendo o que parece ser uma gentileza, mas o nosso íntimo, por exemplo, tem um interesse por trás. A nossa lembrança, a nossa percepção espiritual é de tudo isso. Inclusive, que a gente não estava fazendo de coração, estava fazendo por um interesse. Olha que coisa. Aí, às vezes, eu falo com a minha esposa, falo assim: olha, você lembra aquele mico que a gente pagou? Não, nessa hora eu vou pedir para acelerar um pouquinho, assim, que eu não quero ver mais, não. Mas a gente vai ver. Agora, essa percepção, ela, de acordo com Ernesto Bozano, ela pode vir de um turbilhão, em um átimo de segundo, a pessoa fala assim, em um átimo de segundo eu vi tudo, ou então ela pode vir em maneira de lembranças, aos pouquinhos. Então a pessoa está desencarnada, vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando. Ótimo. Na obra A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e autoria espiritual Hilário Silva, ele conta que, em determinado momento, Bezerra de Menezes estava fazendo uma preleção e a plateia lá não era simpática como vocês, não. Ele estava falando sobre os remorsos, os males, e aí um espírito irônico ficou rindo de Bezerra e disse assim: o senhor está falando aí que o furto é um espinho no coração do ladrão. Eu furtei e não senti nada. O Senhor está dizendo aí que o destruidor de lares, ele se sente arranhado pela lâmina do arrependimento. Eu destruí muitos lares e não senti nada. O Senhor está dizendo que o caluniador sente um braseiro. Eu caluniei e não senti nada. O Senhor está dizendo que o assassino se sente envolto na nuvem do remorso. Eu assassinei e não senti nada. E aí o espírito de Bezerra de Menezes explica da maneira sempre caridosa e paternal dele, dizendo assim: meu irmão, o que sente um cadáver quando lhe queima um braço? Não sente nada. Cadáver não sente. O que sente um cadáver quando lhe ferem o peito? Nada. Cadáver não sente. O que sente um cadáver quando lhe jogam num poço de piche? Nada. Cadáver não sente. Pois é, meu irmão. Todo aquele que pratica o mal e não sente o remorso tem a consciência morta. É um morto-vivo. Então veja que o ato da desencarnação não traz de imediato o encontro com a consciência. Porque o espírito pode fugir da consciência, igual o Pinóquio tapando o grilo falante. Mas ele está lá. Então, se não é de imediato, muitas vezes a gente vê o espírito patinando, patinando, fugindo, mas ele vai ter que ter essa séria conversa com a consciência. Então, cada espírito tem o seu tempo. Narram os benfeitores espirituais
que acontece, por exemplo, de um assassino estar no mundo espiritual vendo o olhar da vítima. Ele fica preso naquele crime, naquele olhar, mas aquele olhar da vítima não representa a vítima. Porque muitas vezes a vítima já perdoou, já está em outra, já seguiu a sua vida espiritual. O que tem ali é o fantasma da tela mental, o registro que fica fixo dentro da sua mente. Epafrodito foi um escravo que foi liberto por conta da sua grande inteligência. E, sendo liberto, ele logo conseguiu altos postos administrativos em Roma. No ano 65, ele alertou o Nero da chamada Revolta de Pisão, uma tentativa de assassinar o imperador. Caiu nas graças do imperador, se tornou um homem rico, e aí ele resolveu libertar um de seus escravos. O nome desse escravo era Lisandro. E Lisandro, assim que ficou sabendo que ele não era mais, que ele era liberto, ele foi falar com outro escravo, que era muito conhecido da história, chamado Epíteto. É o escravo que era um filósofo estoico. Até hoje se fala de Epíteto. Pois bem, Lisandro chegou alegre e disse: Epíteto, eu fui liberto. E ele se manteve imperturbável. Você não se alegra com isso? E Epíteto faz a pergunta: e o que pretendes? Ah, meu amigo, eu vou fazer uma viagem maravilhosa, vou conhecer os mais diversos lugares, vou conhecer os grandes oradores, vou à cidade imperial, assistir os grandes espetáculos, e quem sabe vou me aproximar dos patrícios, dominadores, e conseguir grandes riquezas. Aí Epíteto faz a seguinte pergunta: você vai fazer uma grande viagem, e quando você vai viajar para o seu interior? Você diz que quer conhecer lugares novos, e quando você vai se renovar? Porque você ainda odeia os que te ferem, você ainda se justifica para os que te criticam, você ainda agride aqueles que não gostam de você. E aí ele ficou magoado, assim, mas pelo menos eu sou livre. E aí Epíteto disse: mas você nunca será livre de si mesmo. Nós nunca vamos nos afastar da consciência. Quando Allan Kardec vai falar da fisiologia da alma, ele vai esclarecer que nós que estamos encarnados temos o corpo físico, o corpo espiritual e a centelha divina. Então, quando a gente desencarna, fica perispírito e o espírito, essa centelha divina. O médium enxerga a nossa forma espiritual. Vovó está mais nova. Claro, né, gente? Quem é que não vai aproveitar a oportunidade de fazer uma plástica na faixa a custo zero? Então é natural que muitas vezes as pessoas sonhem com um parente e falem assim: olha, eu sonhei com fulano, mas estava mais amoçado, estava mais novo, não é? Eu também, quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma recalchutada. Agora, veja que coisa, nesse olhar, a gente enxerga o corpo espiritual. A nossa essência é uma luz sem forma. Nesta luminosidade, a gente tem a nossa inteligência, a nossa consciência, o nosso livre-arbítrio. Essa é a nossa essência. A nossa essência está, então, ligada ao estado de consciência. Olha que eu sei que estou lendo pensamento aqui, tem gente assim, a gente não estava falando de não julgueis? O que você está falando de consciência? Nós vamos chegar lá. Porque na obra Hora Certa, o Espírito Emmanuel, ele explica que existe um tesouro para todo homem e toda mulher que faz com que eles não se abalem perante as dificuldades financeiras,
perante os problemas de família, perante as doenças do corpo, perante os seus opressores. E o nome deste tesouro é consciência tranquila. Olha que coisa. E aí ele vai mais além. Para que tenhamos a consciência tranquila, é necessário o dever cumprido. Então, a consciência tranquila, ela não se dá com remédio, ela não se dá com o estado de meditação, é a consciência tranquila. Fiz a minha parte. Não tem nada a ver com a parte do outro, é com a minha parte, que estava ao meu alcance. Olha que interessante, não é? Agora, quando a gente percebe que a consciência é individual, cada um tem uma consciência diferente. O dever para cada um é diferente. A gente vai aproximando dessa compreensão de que a nossa consciência é um julgador único. Agora, cabe a pergunta: se esse julgador é único, se esse julgador é perfeito no seu julgamento, se ele é incorruptível, por que eu não posso julgar os outros? Eu sou tão bom para julgar, deixa eu julgar os outros. A questão é que esse julgador só consegue ser um bom julgador para uma pessoa, para nós mesmos. Esse medidor só consegue medir os meus atos. Olha que coisa. Isso para a gente é revolucionário. Porque a gente ouvia muito aquela ideia do não julguei, eu não vou julgar porque eu sou bonzinho. Ah, eu não vou julgar porque eu sou muito bonzinho. Eu nem reencarno mais no planeta Terra, eu vou reencarnar em Júpiter na próxima, porque eu sou tão bonzinho. A gente não deve julgar, é porque nós não temos elementos para julgar. Olha que coisa. Para que a gente faça um julgamento, é preciso, no mínimo, 2 elementos. Um juiz imparcial e elementos no processo. A questão é que aqui, nesse planeta, que Carl Sagan chamava de um pálido ponto azul, só reencarna um tipo de espírito: egoísta e orgulhoso. Então, todos nós temos a visão turva, porque todos nós somos egoístas, todos nós somos orgulhosos. Egoísta é farinha pouca, meu pirão primeiro. Orgulhosos é a gente achar que a gente é o ó do borogodó. Imagina a importância do ó na palavra borogodó. É muito importante. A gente se acha o ó do borogodó. Agora imagina esse julgador que não tem a sua imparcialidade porque é orgulhoso julgar alguém. É a vista nublada. Para os nossos amigos, tudo. Para os inimigos, os rigores da lei. Então, assim a gente julga de maneira equivocada, porque nós não somos imparciais. Quando é o outro, que absurdo! Como é que pode fazer isso? Quando é a gente, eu também estava nervoso, né? Tem que entender, eu estava passando por dificuldade. Olha que julgador é esse? A gente não tem empatia. A gente não consegue se colocar naquela posição. E aí, tem mais um ponto. Nós não temos a percepção real de quem é o outro e dos elementos do processo. Então, a gente não é um julgador imparcial e a gente não tem elementos do processo. Imagine, por exemplo, um juiz que vá julgar ouvindo só uma parte. A gente sabe que existe autor e réu, não é? Imagina um juiz que vai julgar e ele recebe aqui só a acusação. Cadê a defesa? Não, a defesa a gente nem juntou, não. Você não precisa disso, não. Julguei, Jó. Não tem como. Se eu julgar só com a acusação, não vai dar certo esse processo, vai? Inverte. Tem só defesa. Tá bom, está se defendendo aqui, mas qual que é a acusação? Não, só julga aí. Eu tinha uma vez eu trabalhei com um amigo, né? Que aí ele pediu para assinar um ofício. Assina aqui. Aí, isso aqui é o quê? Não, não interessa, não, assina logo aí. Eu achei tão engraçado que eu assinei.
assina aí. Aí eu tive uma vez, eu estava fazendo um documento, né? Aí um amigo falou assim, isso aí ninguém vai ler. Poxa, que tristeza que dá, não é? Quando a gente tem a nossa consciência robusta, a gente vai entender que a gente não sabe quem é aquele espírito, a gente não sabe o que aquele espírito precisa passar, não tem como dar certo. Tem uma médium fluminense muito querida, muito conhecida, chamada Ivone do Amaral Pereira. Quem ainda não leu suas obras, ela tem obras excelentes. Uma delas, a mais famosa, Memórias de um Suicida. Mas tem uma trilogia que eu acho fantástica. Chama-se Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro da Bretanha e Drama de Lumière. É uma trilogia aí que fala as reencarnações dela. Então a gente vai vendo ela e o grupo ali nascendo, tendo os seus dramas, todo mundo desencarna, todo mundo reencarna depois. É igual uma série do Netflix, só que mais legal, né? Eu costumo brincar que quem é mais antigo lembra da propaganda da Sears, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta, né? Quando é para uma pessoa só, eu falo, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Agora, para vocês são muitos, não vai dar, não. Eu não vou conseguir garantir. Mas o que eu quero dizer é que a nossa querida Ivone, ela tem um caso que se conta que ela estava no centro espírita e ela teve um pensamentozinho. Olhou e falou assim, poxa, esse pessoal está aqui há 20 anos assistindo palestra, mas ninguém se modifica, ninguém ajuda a casa, ninguém arranja um trabalho voluntário. Começou a julgar, né? Aí nessa hora apareceu um espírito. E o espírito disse para ela assim, Ivone, pelo menos nesta encarnação, eles não estão queimando ninguém. Olha que coisa. Significa dizer que eles estavam dando um salto muito grande, uma evolução muito grande, porque eles faziam o mal e não estão fazendo mais. Estão conhecendo a palavra do Cristo. Isso é evolução. E nós estamos evoluindo? Porque não interessa aonde a gente esteja, interessa que a gente tem que dar passos. Então, uma vez, vieram elogiar Chico Xavier, e ele falou assim, não, meu irmão, eu sou um verme. Aí apareceu Emmanuel, o espírito guia dele, disse assim, verme, Chico? O verme cumpre com o seu dever perante Deus. O verme ara o solo, o verme faz isso, aí foi esmurecendo, né? Eu sou um Cisco Xavier. A partir daí, ele não se comparou mais com o verme, porque o verme cumpre com a sua missão. Será que a gente está cumprindo? Será que aquela pessoa que a gente está acusando, ela não está trazendo os seus passos evolutivos e a gente continua na mesma? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, dizia assim, cuidado com a reencarnação Xerox. Fazer a mesma coisa que a gente fez na outra. Não evolui, né? Tinha uma propaganda que era assim, você quase, já viu essa propaganda? Imagina a gente chegar no mundo espiritual, você quase evoluiu. Ficou na mesmice. Então, eu preciso entender que eu não conheço os elementos daquele processo para julgar. Primeiro, eu não sou imparcial. E segundo, eu não sei quem é aquele espírito. O que esse espírito precisa? O que esse espírito tem de passado? Eu tenho um amigo que ele estava mais ou menos com uns 45 anos e chegou na porta de sua casa uma oficiala de justiça. Ela tocou a campainha, ele achou estranho, e ela explicou, eu estou aqui com um reconhecimento de paternidade. Ele riu. Ah, minha senhora, olha, minha senhora, a senhora não me leva a mal, não. Me dói até o coração de falar isso. Mas eu não estou ficando com ninguém. Há muito tempo que não chove na minha horta. Com certeza está errado. Ela disse, não, meu senhor, esse reconhecimento de paternidade aqui é de um evento que aconteceu há 20 anos atrás em um carnaval. Mas foi só uma vez. Mas foi.
Então veja que se a gente tiver um olhar apressado, nós tivemos aqui, por exemplo, o carnaval recentemente, né? Carnaval, a gente olha, se a gente ainda está com aquela percepção de julgar, que absurdo, carnaval, né? Agora, vamos analisar do ponto de vista espiritual, das necessidades espirituais dos espíritos? Tem espírito que não tem mérito para reencarnar em uma família estruturada. Porque ele desdenhou da família e ele precisa vir numa família desestruturada. O que é que um espírito desse precisa? De 2 foliões. Quem somos nós para julgar? A gente não sabe a necessidade. Agora, ótimo. Então, eu já entendi que o meu julgador só serve para mim. Mas não vai servir para nada. Eu não posso nem dar uma espiadinha e falar tá certo, tá errado. Olha que interessante. O Espírito São Luís, na Revista Espírita, e isso foi trazido para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica que perceber o mal, enxergar o mal, faz parte da lei de progresso. O que eu não posso é bater o martelo, dizendo está certo ou está errado. Então, se nós não soubermos distinguir o mal, não tem progresso, né? Eu vejo muito na internet é legal, né? Porque tem cada coisa que chega a arrepia. De vez em quando vi uma dessas. Não existe o certo e nem o errado. Ué, como que não existe? Se não existir o certo e o errado, não existe progresso. Qualquer lugar que você tiver, tá bom. Existe. Existe o certo, existe o errado. Talvez eu não tenha condições de estar no certo nessa encarnação, porque a natureza não dá saltos. A gente vai degrau a degrau. Então, o que a gente vai compreender nesse momento é que o não julgueis não é um ato apenas de misericórdia, de bondade. É um ato de consciência, de humildade. Veja o caso do Cristo. Jesus estava saindo do templo. Quando ele estava saindo do templo, os discípulos falaram assim: Senhor, olha que pedras bonitas, esse mármore. Não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70, Tito, o imperador, filho do imperador Vespasiano, destruiu todo o templo. Agora, logo depois deles saírem do templo, chegou uma mulher, foi pega em adultério, e ela veio arrastada. Nesse momento em que ela estava sendo arrastada, os fariseus, que queriam pegar Jesus falando mal de Moisés, que era para dar um fim em Jesus, e Jesus vinha com essa historinha de amor, de perdão, e eles não topavam essa. Eles queriam a ideia do Deus que castiga. E aí disseram assim: Senhor, a lei manda que apedreje. Que dizes tu? Imagina o climão que ficou, hein, gente? Aí diz que Jesus começou a escrever no chão os crimes que eles tinham praticado. Adulterou, ou seja, tinha lá um adúltero que queria apedrejar uma adúltera. Ladrão, e ele foi escrevendo. E aí disse: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. De acordo com as escrituras gregas, começaram a soltar pedras os mais velhos. E quem mais viveu, mais pecou. Faz parte da nossa vida. Esse processo de erro, acerto. Não ficou ninguém. Jesus perguntou assim: alguém te condenou? Não, Senhor, mestre. Eu também não te condeno. Tá bom pra gente? Jesus falou: eu não te condeno. Mas o mais legal é que ele fala depois: vá e não tornes a pecar. Como é que é? Vá e não tornes a pecar? Então é pecado. Então ele consegue enxergar o mal. Ele não absolveu ela, não. Falou: minha filha, aproveitar a vida, carpe diem. Falou isso, não. Vá e não tornes a pecar. É pecado. Está errado? Está errado. Ela estava enganando o marido, causando sofrimento. Está errado. Então veja que interessante que Jesus,
ele enxerga o mal, mas ele não bate o martelo. Está errado? A gente enxerga o mal, mas não condena. Não sou eu que vou te julgar, porque quem vai te julgar é a sua consciência. Então, é revolucionário, não é, gente? Agora, Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai minudenciar a consciência. Né? Como é que funciona essa consciência? A consciência, para Leon Denis, ela tem 3 aspectos. É a consciência material, a consciência intelectual e a consciência emocional. A consciência material fala de nós nos libertarmos do apego à matéria, aprendendo a querer. A consciência intelectual fala para nós nos libertarmos da ignorância, aprendendo a saber. E a consciência emocional fala para nós nos libertarmos desta visão egótica para aprender a amar. Sairmos do egoísmo para o altruísmo. Né? Vamos entender um pouquinho? Todos nós temos esses 3 pontos. Quem já jogou Super Trunfo? Lembra do Super Trunfo? Que eram uns carrinhos assim, a gente falava assim, velocidade, né? Aí se a gente tinha um Fusca, ih, lascou, vou perder. Fusca perde em tudo aqui. Velocidade, às vezes ia muito, peso ia pouco. Cada um de nós tem um gráfico diferente. Tem gente que tem uma consciência material já evoluída, não se apega. Não tem apego a coisa material. Precisa só do básico, mas não ama. Tem gente que ama, mas ainda está fixa na ausência do intelecto. Ainda ama com fanatismo, não é? Aquela coisa. Então, todos nós precisamos trabalhar essa nossa consciência nesses 3 aspectos. Aprender a querer, aprender a saber e aprender a amar. E quando a gente vai fazendo esse olhar, a gente vai entender que todos nós estamos em graus diferentes. Esses graus diferentes trazem exigências diferentes. Por exemplo, vamos imaginar que a gente esteja em um presídio, que a gente tenha praticado crimes graves, e às vezes, qual é as palavras que vão ser mais dóceis para a gente? Foi o Satanás, o inimigo que tomou conta de mim, não é assim? Agora eu aceitei Jesus e acabou meus erros. Não é muito mais dócil do que falar assim, não, a gente vai pedir para pagar ceitil por ceitil. É um olhar mais responsável. Já aconteceu com vocês de estarem, por exemplo, em um local em que a gente não se sente adequado com as roupas, a gente sai da academia, passa na casa de um amigo, está tendo uma festa, fica aí, eu estou fedido, fica aí. A gente não fica bom, né? A gente vai num ambiente, está todo mundo bem vestido, a gente está mal vestido. A gente fica no cantinho, acabrunhado, nem para pegar uma coxinha, a gente pega uma coxinha para mim. Assim é no mundo espiritual. A gente pode ser levado para o nosso lar. Mas se a nossa consciência não estiver boa, não tem graça. Por isso que Jesus fala a parábola da roupa de núpcias. Chegaram a um local em que está todo mundo com a sua condição espiritual brilhante e a gente ainda com os nossos erros. Por isso é que a gente pede para vir aqui e pagar. Né? Tem uma questão no Livro dos Espíritos, salvo engano, 260, em que Allan Kardec fala assim, se somos nós que escolhemos as nossas provas, não é natural que a gente escolha só provazinhas leves? Né? Eu vou pagar, mas em 4.572 suaves prestações. Né? A resposta dos Espíritos é, esse é o olhar que vocês têm aí.
Mas na condição de espírito, não. Na condição de espírito, a gente se incomoda. A gente quer sim quitar. Às vezes, a gente olha, a vida está tão difícil, né? Fala assim, eu não posso ter pedido isso aqui, não. Pediu, fica tranquilo, pediu. Tem até quem brinca mais. Eu taquei pedra na cruz, já viram isso? Eu bebi caipirinha no cálice sagrado. Gente, a visão espiritual é de fortaleza. Então, nós, quando estamos no mundo espiritual, temos um olhar diferente para os nossos débitos. Nos enchemos de coragem. E quando a gente vem aqui, a nossa visão materialista vai fazendo com que a gente vai perdendo energia mental, nos acovardando. Por que que eu ainda estou com esse carro velho? Cadê Deus que não está vendo? Por que que tem essa pessoa na minha família? Que chefe é esse, Senhor? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, quando alguém pisa no pé, pega no pé dela, ela fala assim, Senhor, leva ele para a sua honra e glória. Não pode. A gente precisa aprender a amar as pessoas do jeito que elas são. Olha que coisa. Vamos imaginar que a gente está andando, entregando carta, né? Carteiro sofre, né, gente? Carteiro vive correndo de cachorro. Agora, você imagina se ele está andando lá e vem um cachorro, ele sai correndo, o cachorro morde ele e tal, e sai correndo, sobe na árvore, daqui a pouco vem o dono, pega o cachorro. Imagina se ele falar assim, amanhã eu vou voltar e vou matar o cachorro. Tem lógica isso? Não, não tem lógica. Por quê? Porque o cachorro ali é irracional. Ele está ainda no processo evolutivo do desenvolvimento da inteligência dele. É ilógico uma pessoa voltar lá, para um momento que o cachorro estava raivoso, não é assim? Ótimo. E por que que a gente não pode entender o nosso irmão que nos agride, o nosso irmão que nos ataca, como uma doença espiritual? Se eu chegasse aqui sem pernas, ninguém ia falar assim, pô, ficou sentado, porque ele não levantou, porque está vendo que eu estou sem perna. Se eu chegasse aqui sem braço, todo mundo ia falar, não pode beber um copo d'água, tudo bem. Agora, e a doença espiritual? E a doença mental que as pessoas estão passando nesses momentos tão atribulados? E as consciências ainda adormecidas que estão à nossa volta? Para que a gente vai brigar, julgar e brigar com essas pessoas que estão na sua condição evolutiva? Tem nada de errado. O errado está em eu ter uma consciência maior e não usar. Jesus dizia, Lucas traz, a quem muito for dado, muito será cobrado. Se eu estou enxergando o mal, eu não vou condenar, mas eu estou enxergando o mal. Eu começo a perceber que aquele espírito ali ainda precisa passar pelos seus degraus evolutivos. É preciso que nós, que eventualmente possamos estar em uma condição de olhar e falar assim, isso eu já não faço mais, que a gente, então, ajude esses espíritos a prosseguir. Porque nós já fizemos tudo aquilo. Olha, por que é que o espírito, por que nós não sabemos das nossas últimas encarnações? Né? Essa pergunta é boa. Tem gente que não entende a questão da reencarnação e faz a pergunta, e por que eu não lembro, então, se eu vivi outras vidas? É porque nas outras vidas não tem coisa boa para lembrar. Então, o corpo é um abafador do espírito. Quando a gente desencarna, vai ter espírito que desencarnou, mas não consegue acessar as outras vidas. Quanto mais evoluído, ele consegue enxergar mais para trás. Quanto mais evoluído, mais para trás. Por quê? Porque quanto mais para trás, mais crime a gente tem. A sociedade era horrorosa, não é? A gente vê há menos de 200 anos atrás, existia escravidão. Olha que coisa, como é que a gente podia considerar um irmão um objeto? Há 200 anos atrás, mais para trás ainda, a vida era só guerra.
Guerra era todo tipo de delito que se praticava numa guerra. E quem é que estava lá? Nós. Então, a nossa consciência vai se expandindo. Quanto mais a gente evolui, a nossa consciência fala assim, agora que eu estou me achando tal, não é assim? Agora que você está se achando tal, deixa eu mostrar o que você fez. Aí a gente baixa um pouquinho a bola, né? Vai trabalhando, vai evoluindo, fala assim, agora tá bom, não, agora eu vou descortinar outra coisa que você fez. E assim a gente vai indo. Uma espécie de espelho. Quanto mais eu evoluo, mais eu tenho acesso ao passado. Eu fiquei muito frustrado no dia que eu li e descobri que a nossa melhor versão é a atual. Eu falei, essa aqui é a melhor que tem. É melhor. Então lascou. Olha que coisa, nós estamos no ápice evolutivo. Aí a gente fala assim, então, não tem muita coisa boa? Não tem. A gente está nesse processo. Tem nada de errado. Imagina só, se a gente pegar aqui, por exemplo, uma provinha, e está escrito aqui 2 mais 2, 3. Se a gente for julgar, olha só, eu tinha um professor na faculdade, que ele dizia, ele pegava as provas, eu não sei se isso é certo, não, ele já desencarnou, né? Mas ele dizia assim, quanta ignorância. E ia para todo mundo, a gente ficava morrendo de medo. Aí, veja que coisa, se eu pegar aqui e falar quanta ignorância, 2 mais 2 igual a 3, quem fez essa prova? E ver uma criancinha de 5 anos. Não, para 5 anos, espera aí, deixa eu ver. O 3 está bem redondinho, tá bom. Para 5 aninhos está bom. Essa resposta está bom. Ela não está bom para um PhD, né? Então, a nossa condição, e aí eu vou finalizar falando do auto-perdão. Gente, quando a gente erra, faz parte normal da vida errar. Olha, a gente erra todo dia. Ontem mesmo eu estava indo para o trabalho, meu filho, papai, você não vai me levar para o colégio, não? Ah, você está aqui? Olha só que coisa. Fui mastigar, mordi a boca. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou fazer 50 anos, até hoje não sei mastigar. A gente erra todos os dias. E a gente não vai se enxergar nessa condição ainda, desse processo evolutivo, olhar para o erro. Agora, tem um detalhe: toda vez que a gente olha para o erro, a gente tem que fazer um exercício. Porque Allan Kardec perguntou: como é que faz para eu me livrar do erro? Pergunta boa, né? Kardec é genial, né, gente? Só as perguntas que ele fez, a gente fala assim: eu nunca ia ter a capacidade de pensar nisso. Eu ia pensar quem vai ser o campeão brasileiro do ano que vem, né? Ele só faz perguntas excepcionais. Aí ele pergunta como que faz para se livrar de um erro. E aí os espíritos explicam que precisa passar por 3 degraus: arrependimento, expiação e resgate. O arrependimento é o encontro com o grilo falante, com a consciência. Eu posso fugir dele o quanto eu quiser. Enquanto eu fugir, não evolui. O erro fica perseguindo ali na mente. Depois fala assim, tá bom, eu vou conversar com a minha consciência. Errei mesmo. Vacilei. A gente precisa ter essa conversa com a consciência. Errei. Estava nervoso. A culpa foi dele. Ele pode ter fazer o que for. A questão é a minha parte. Mas ele começou, não interessa. Pode começar, pode ter errado. A questão é o que eu fiz. Enquanto a gente não tem essa conversa com a consciência, não evolui. O erro continua com a gente. Então a gente precisa olhar e falar assim: errei. Vacilei. Foi mal. Depois do errei, desse arrependimento, vem expiação. É o sofrimento natural da gente olhar e falar assim: eu devia ter agido de outra forma. Eu poderia ter sido mais compassivo. Eu poderia ter sido mais tolerante. E depois vem o resgate. O resgate é consertar o que a gente estragou. Se eu derrubar aqui, o copo cair, quebrar, derramar água, eu vou ali, vou secar, vou varrer os cacos. Quitei? Não.
Eu ainda tenho que comprar um copo e devolver para casa. Só na hora que eu quito, que eu resgato o meu débito, aí a gente se livra da consciência. Ótimo. Então, quando a gente fala que nós temos uma consciência, que é um juiz incorruptível, que é o juiz perfeito para me medir, essa consciência vai ficar tilintando até o momento de eu resgatar, de eu consertar o que eu fiz de errado. Então, o auto-perdão não é deixa para lá. O auto-perdão é entender que errou. O auto-perdão é buscar consertar o que a gente fez e entender que a gente está no nosso processo evolutivo. Todos nós erramos, né? Paulo de Tarso, para finalizar, ele dizia assim, estou falando isso porque tem alguém nesse momento que está pensando no erro, eu estou sabendo, e está pensando, meu Deus, Paulo de Tarso dizia assim, ó, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, sentia como criança. Quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de criança. Gente, errar faz parte da vida. A gente era criança. Mas Flamarion, eu tinha 40 anos quando eu fiz, mas era criança espiritual. A gente ainda é criança espiritual. Então a gente precisa acalmar o coração, buscar conversa com a consciência, identificar os pontos que a gente errou e trabalhar para consertar. O mais legal do Espiritismo, para mim, é saber que todos nós estamos condenados à felicidade. Não tem nenhum de nós que não será plenamente feliz. Então, meus amigos, eu gostaria de encerrar citando um poema do Espírito Casimiro Cunha, que diz assim, o Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É a fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore, como é que é? É a flor de eterna alegria. É a árvore verde farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. Claridade bendita, do bem que aniquila o mal, é o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. O espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Eu faço oração, é isso? Ou não? Não? Mas É assim, deixa eu só... agradecemos a presença do professor Flamarion Vidal e gostamos muito da sua apresentação. No futuro, teremos outra vez. E passamos agora a palavra para que ele faça a prece de encerramento deste momento entre nós. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós, Divino Rabi, fugimos do Senhor há mais de 2000 anos. Por séculos, o Senhor nos convida a estarmos na tua vinha, mas covardes, fracos, fugimos. Mestre amigo, o Senhor é o médico das almas. Estamos todos adoentados, ansiosos, inquietos, porque nos afastamos de ti. Mestre,
Que seja hoje o nosso convite definitivo à renovação, à transformação moral, à compreensão de que os erros devem ficar no passado e que agora buscaremos, Senhor, a Ti, em definitivo. Abençoa o nosso lar, os nossos familiares, os nossos amigos. Abençoa a nossa cidade, todo o país. Cuida, Senhor, de toda a humanidade e fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E dessa forma encerramos a primeira parte das atividades da noite de hoje.